Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo desse canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos, por aqueles que se inscreveram no canal. Sejam bem-vindos. E também por aqueles que ainda não se inscreveram no meu canal. Mas eu quero agradecer a todos, e pedir àqueles que não se inscreveram no meu canal, que se inscrevam nesse canal. Canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Eu quero trazer uma pequena reflexão que se encontra aqui, ou seja, que tem como tema estamos nele e ele em nós, glória. Estamos nele e ele em nós. E como é que ele está em nós e nós estamos nele? Eu estou falando de Cristo. Como é que nós estamos nele e ele está em nós? Ou seja, ele está em nós e nós estamos nele. Porque o sistema religioso tradicional e alguns homens que se dizem pregarem a graça, ensinar a graça, e ainda eles argumentar que nós estamos pregando uma graça inventada, uma graça errada, eles afirmam que nós estamos errados no que tange em. Eles afirmam, eles fazem essa pergunta, eles questionam a gente dizendo que graça é essa, que evangelho da graça é essa, que evangelho da graça é esse, que ensina as pessoas a ficarem em casa. Não, nós não ensinamos os irmãos a ficarem em casa. Agora, nós somos livres, glória, para, se eu quiser me reunir em um determinado local, entendeu? Para ouvir uma mensagem da graça limpa, da graça pura, da graça sem mistura, da graça sem retoques, da graça sobre graça em espírito e em verdade, porque a graça é uma democracia espiritual. Então, se nós tivermos um lugar para se reunirmos, é muito bom se reunir, congregar entre os irmãos, rever os irmãos. Agora, não para assistir heresia, e nós não ensinamos que nós somos contra. Nós não somos contra, ou seja, a se reunirmos. Não, porque eu também aqui na Paraíba, em João Pessoa, estamos procurando um local. Eu já entrei em contato com alguns irmãos aí, entendeu? Para a gente se reunir em graça. E muito em breve estaremos se reunindo também em um lugar, um determinado local. Mas isso não quer dizer que eu já me afastei da presença do Senhor, eu me afastei do Senhor, eu estou longe, afastado, separado de Cristo, porque eu não estou me reunindo numa congregação. Quem foi que disse isso, doutores? Por isso que a gente refuta vocês e a gente prova dentro do que está escrito. E vocês não têm como refutar a gente. A refutação de vocês é para nos agredir verbalmente, com palavras de baixo calão. É isso que vocês sabem fazer. Vocês são especialistas nisso. E nós refutamos vocês diferente, ou seja, dentro do que está escrito. Então, nem o Filho de Deus pode separar do amor de Cristo, do amor do Pai, Nós estamos nele e ele em nós. Então é o tema da mensagem. Estamos nele e ele em nós. Ou então, nós podemos até colocar essa mensagem diferente, o tema, e colocando e dizendo assim, estamos, não pode ser, estamos nele e ele está em nós, ou então o contrário, ele está em nós e nós estamos nele. Então vamos lá, então o tema da mensagem é estamos nele e ele em nós. Então tem como base, perdão, quase que não saía, então tem como base aqui o texto principal, 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 13. Vamos ver?
Claro que João estava escrevendo aqui para aqueles irmãos ali do primeiro século, entendeu? Claro que aqui é em outro contexto. Nós estamos no século XXI, aqui foi escrito no século XXII, ou seja, no século I, antes da parousia, antes da vinda do Filho do Homem, entendeu? Antes da segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, que aconteceu em 70. Então veja, isso aqui foi escrito naquele contexto do século I e nós estamos no século XXI. Então veja, olha o que o apóstolo João, escrevendo aos irmãos ali, conterrâneos seus, judeus também, veja o que João escrevendo para eles. Versículo de número 13. 1 João capítulo 4, versículo 13 diz: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Oh, glória! Veja o que João está dizendo. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Nos deu do seu Espírito aqui, letra maiúscula, o Espírito Santo. Então, meu irmão, aí João continua: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como o Salvador do mundo lá, do mundo habitado, entendeu? Lá do mundo habitado, do mundo de Israel. Aí ele diz assim, versículo 15, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, entendeu? Deus permanece nele e ele em Deus. Oh, glória! Que palavra, meu irmão! Então veja, ele está em nós e nós estamos nele, porque nós acreditamos também que Jesus Cristo, ele veio, né, como filho, entendeu? Ele veio como filho e como salvador do mundo. Nós cremos nisso sim. Nós cremos também que o Espírito Santo foi derramado em nós, o Espírito Santo habita no meio de nós. Ele está dentro de nós, conectado com o nosso espírito. Então não tem como nós estar afastado do Pai. Para onde nós vamos, para onde nós iremos, o Pai está conosco. Ou seja, o Espírito Santo está conosco. Oh, glória! Doutores, pare de pegar textos fora de contexto, textos isolados, e dizer porque você não está se reunindo, e porque os irmãos não estão se reunindo mais, e você acrescentarem, dizerem que o povo está afastado de Deus, já deixaram o primeiro amor, já não caminha mais. Quem foi que disse isso? Eu estou aqui agora na minha casa agora, entendeu? Pregando aqui uma mensagem para o YouTube, postar no YouTube. Isso aqui vai até no outro lado do mundo. Não é só aqui no bairro onde eu moro, aqui em João Pessoa, não, doutor. Isso aqui, entendeu? Pessoas de São Paulo, de outros estados, entendeu? De Portugal, de outros estados aí, de outros países, assistem nossas pregações. Essas mensagens que é posta no YouTube, entendeu? Então pare de querer conversar que você só está em Cristo se estiver dentro de uma congregação, se estiver fazendo a obra. Se isso for olhar como obra, como vocês dizem que tem que fazer a obra, aqui também é uma obra, meu irmão, através de uma plataforma do YouTube, através de uma internet. Pare de querer, meu irmão, entendeu? Pare de querer manipular as pessoas. Esses homens vivem manipulando de todo jeito, ficam passando ordem para que as pessoas não assistam às nossas mensagens. E eles mesmos assistem. Mas, para um bom entendedor, entendeu? Esses homens são ditadores. Eles querem, meu irmão, que as pessoas obedeçam a ele. Veja, imputando ordem para que as pessoas não assistam. Nesse pedido deles, é porque eles querem mandar, comandar, liderar as pessoas, porque é isso que eles sabem fazer. E as pessoas não percebem isso, mas é isso que está acontecendo. Então veja, nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Veja, o Espírito foi dado.
O Espírito está em cada um dos filhos de Deus. Não tem como nos separar do amor do Pai. Não tem como nos separar de Deus. Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo no nosso espírito. Por isso que nós temos liberdade para ir e vir. Para acreditar ou não. Para dizer sim ou não. Discordar e concordar. Entendeu? E observar, ter percepção e entender o que é evangelho e o que não é evangelho. Entendeu? Então, aí João continua. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Versículo 15. Aquele que confessar. Veja. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Claro que nós cremos que Jesus era o Filho de Deus. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Não tem como, meu irmão. Nós, como filhos, como igrejas de Cristo, como templo e morada do Espírito Santo, nós como casa espiritual de Deus, nós não temos como se afastar do Pai, porque ele permanece em nós e nós permanecemos nele. Ele está em nós e nós estamos nele, doutor. Oh, glória! Que palavra abençoada! Veja, meu irmão, vejam que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios, veja, o apóstolo que recebeu a revelação da graça, o pacto para o entendimento. Olha o que Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo de número 3, escrevendo aos irmãos de Coríntios, veja, no versículo 16 diz assim, ó, olha, não sabeis que sois o santuário de Deus, o templo e morada do Espírito Santo de Deus? Santuário aqui é templo de Deus, mas não templo de Deus, não na carne. Nós não somos templo de Deus na carne, nós não somos filhos de Deus na carne, nós somos filhos de Deus no Espírito, ou glória, o DNA dos filhos de Deus é no Espírito, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus conectado com o nosso Espírito, e aí se torna ambos um só Espírito ou glória. Veja, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Habita em vós não é na carne, o Espírito não habita na carne, o Espírito habita no nosso espírito. Oh, glória, meu irmão. Olha, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. O espírito, o santuário que está em nós, no nosso espírito, é sagrado. Entendeu? Então, o Espírito de Deus está conectado com o nosso espírito. Veja o que o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios ainda, capítulo 6, versículo de número 17 e 18. Olha, veja o versículo 17, o 18 e o 19. Veja, mas aquele que se une ao Senhor, ô glória, é um espírito com ele, ô glória. Veja, meu irmão, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, se torna um só espírito. Templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então não tem como nós se afastar e nem separar do nosso papai, o Pai dos Espíritos, ou glória. Não tem não, doutor. Veja que nós refutamos vocês dentro do que está escrito, dentro das Escrituras, dentro do Evangelho. Agora vocês nos refutam, nos afrontando, denegrindo o nosso caráter, nossa imagem, mas não importa o que vocês pensam, o que vocês dizem de nós, entendeu? O importante é que nós somos o que somos, pela graça ou glória. Então veja, mas aquele que se une ao Senhor é o Espírito com ele. Aí Paulo agora diz assim, ó, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Versículo 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, é templo, é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e não sois de vós mesmo. Não sois de vós mesmo. Veja o que Paulo estava dizendo, meu irmão. Somos santuários de Deus. E essa palavra aqui
nós podemos trazer para os dias de hoje, para a nossa vida, porque nós já nascemos com o Espírito Santo. Nós já nascemos na plenitude da graça, na plenitude do reino. Então nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, meu irmão. Não tem para onde ir, não adianta, meu irmão. Não tem aqui argumento para querer dizer que nós estamos separados de Cristo. Não adianta, meu irmão, porque vocês não vão conseguir. Olha, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 diz, olha, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus, vivente como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e ele será o seu povo, ô glória. Veja, meu irmão, não tem para onde ir, não tem para onde ir, contra fatos, não há argumentos, meu irmão, não tem para onde ir isso aqui. A palavra de Deus, a própria palavra de Deus, ela nos dá total confiança, ela nos esclarece, ela nos dá a certeza, entendeu? Que nós estamos juntos do nosso Pai, nós estamos unidos num só Espírito. Nós refutamos o sistema religioso e alguns homens que estão em graça, dentro do que está escrito. Ele nos refuta, eles estão nos refutando, dizendo que estamos errados, mas eles não têm argumento bíblico, eles não têm base bíblica para nos refutar. E quando eles vêm com algo que está escrito, são textos soltos e isolados, entendeu? Que não tem nada a ver. Entendeu, doutores? Então, meu irmão, não adianta, contra fatos são argumentos, não adianta contra essa palavra, não há argumentos. A própria palavra refuta vocês, a própria palavra, meu irmão, julga vocês, a própria palavra enquadra vocês, entendeu? A própria palavra faz justiça diante de vós. Não adianta. Contra fatos não há argumento. Eu li várias passagens aqui que nós estamos nele e ele está em nós. Olha o que o apóstolo Paulo falou aqui, mais outra palavra aqui para você, doutor. Olha aqui, Atos capítulo 17. Atos, capítulo de número 17. Atos capítulo 17, vamos lá. Veja o que Paulo falou aqui. No capítulo 17, versículo de número 28, Atos capítulo 17, Atos 17, versículo 28. Veja, Atos capítulo 17, versículo 28, diz assim, ó, pois nele vivemos, ó glória, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Veja, meu irmão, contra fatos, mais uma palavra, contra fatos não há argumento, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Oh, glória! Veja, meu irmão, quantas passagens. Paulo aqui está em Atenas, no Areópago, no lugar da filosofia grega, entendeu? E Paulo ali está falando, exaltando o nome do Criador. Ali foi o encontro da graça com a filosofia grega. E o que prevaleceu ali foi a graça de Deus, pregada por Paulo. Teve contendas, divisões, sim, mas muitos creram na pregação do apóstolo Paulo. Então veja quantas passagens aqui, meu irmão, nós mostramos dentro do que está escrito. Nós refutamos o sistema religioso, nós refutamos, entendeu? Aqueles que ainda vivem de heresias, nós refutamos aqueles que vivem que ainda é fermento, nós refutamos aqueles que ainda vivem no véu de Moisés. Tudo aqui nós refutamos pelo evangelho, pelo que está escrito. Aqui não são palavras nossas, não fomos nós que escrevemos isso aqui, não é nós que estamos, entendeu? Descontextualizando o texto, entendeu? Não. Nós estamos mostrando, mas eles não querem admitir que erraram, e erraram feio, meu irmão, e continuam errando. Eles querem estar por cima, como se fossem os donos da verdade. Doutor,
pregadorzão, teologão, vocês não são dono da verdade, como nós também não somos dono da verdade. Nós apenas analisamos, respeitando o contexto cultural, o contexto histórico, o contexto do texto, o tempo verbal, a conjugação verbal, a datação, para quem foi escrito, quando e para quem, entendeu? Nós respeitamos tudo isso e nós não saímos atropelando como um boi doido aí, como está numa vaquejada quando sai da porteira ali e sai em disparada, entendeu? Não, nós respeitamos tudo isso e isso deixa a gente muito claro, nos dá uma clareza, nos ilumina os nossos olhos e nós entendemos perfeitamente à luz das Escrituras, à luz do Evangelho. É claríssimo, meu irmão, e contra fatos no argumento. Veja o que o apóstolo Paulo, para terminar, aqui em Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Olha o que o apóstolo Paulo escrevendo aqui para os irmãos da Galácia. Veja. Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20, diz assim. Veja. Paulo estava falando aqui sobre os dois pactos, a lei e a graça. Porque alguns judaizantes se introduziam aqui nessa igreja querendo contaminar a mente dos incautos. Querendo deturpar aquilo que Paulo havia pregado. Então veja o que Paulo diz aqui. Olha o que Paulo vai dizer. Olha. Versículo 19. Porque eu, Paulo, disse eu, era Paulo que estava falando, mediante a própria lei, morri para a lei. Veja, eu morri para a lei. Eu, mediante a lei, diante da lei, morri para a própria lei. Aí ele diz, a fim de viver para Deus. Oh glória, estou crucificado com Cristo. Ele disse, olha, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. A fim de viver para Deus. Paulo morreu para a lei. Os rudimentos que Paulo fazia. O zelo de Paulo, ali nos rudimentos de obra morta, entendeu? Então Paulo, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, oh glória. Estou crucificado com Cristo, ponto e vírgula, versículo 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, oh glória. Veja, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, agora lá no primeiro século, quando ele estava escrevendo ali a carta para os irmãos da Galácia, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, é viver pela fé. Paulo disse, eu vivo pela fé. Olha, eu vivo pela fé no Filho de Deus, entendeu? Então Paulo vivia pela fé. Era um ministério para o Espírito, era um pacto para o entendimento, e não por obras mais, por obras mortas, de rudimentos de obra morta, da lei de Moisés. Não, mas era pela fé em Cristo. Aí ele diz aqui, não anulo a graça de Deus. Paulo disse, eu não anulo a graça de Deus. Aí ele diz, pois se a justiça é mediante a lei de Moisés, aí ele diz assim, segue-se que morreu Cristo em vão. Paulo disse, eu não anulo a graça de Deus. Nem eu também, Paulo. Se você fosse vivo, eu ia dizer, nem eu também, Paulo. Eu não anulo a graça de Deus. Nós, pregadores do YouTube da graça, nós não anulamos a graça de Deus. Nós que tivemos os nossos olhos iluminados com esse evangelho, o pacto para o Espírito, nós não anulamos a graça de Deus. Nós não vivemos debaixo de rudimentos de obra morta. Entendeu? Nós não pregamos dízimo como dinheiro, nós não batizamos criança como apresentação de criança, como muitos fazem aí. Entendeu? Jejum, Santa Ceia que nunca foi, etc e etc. Não, isso é anular a graça de Deus. Isso é viver a justiça pela lei, pelas obras da lei. Entendeu? Então Paulo diz, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei de Moisés, segue-se que morreu Cristo em vão. E para mim, eu não anulo a graça de Deus. Hoje eu não anulo a graça de Deus. Antes eu anulava. Ainda tinha algumas coisas que eu cometia dentro da lei de Moisés. Hoje eu não anulo mais a graça de Deus. Entendeu? E nem para mim, Cristo não morreu em vão. Não. Entendeu? Então, meu irmão, veja quantas riquezas aqui. Quantos esclarecimentos. Quantas riquezas insondáveis.
quantas riquezas que estavam guardadas, né, que nós não conhecíamos, até que a gente líamos, mas a gente não entendia. Mas hoje, através dos nossos olhos, os olhos do entendimento que abriram-se, nós que éramos um dia também cegos, hoje a gente estamos vendo, enxergamos a verdadeira revelação do Evangelho da Graça. Nós enxergamos com os olhos espiritual, com a mente de Cristo, à luz do Evangelho, o pacto para o Espírito, o pacto para o entendimento. Então veja, meu irmão, nós estamos nele e ele está em nós. E nada, absolutamente nada nos separa do amor de Cristo. E nada faz nos separar do amor de Cristo, nada. Estamos juntos dele, conectados no só Espírito. Não é o que um homem diz, que nós não estamos mais nele, não é o que o homem diz, mas é o que a palavra diz. Nós estamos nele e ele em nós. Amém? Graça e paz, graça eterna. Deixe seu like e compartilhe essa mensagem. E vamos que vamos. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.